Eu quero, de forma assim, clara e simples, contar as ocorrências dos últimos tempos, lembrando que Jesus prometeu no livro de João que não nos deixaria órfãos, mas ele voltaria para nos buscar. E no próprio livro de João, várias vezes ele fala que nós não somos deste mundo. Por isso, nós não devemos nos apegar a este mundo, porque este mundo passará. Baseado nesta promessa de Jesus, que virá nos buscar, nós sabemos do grande dia do arrebatamento que se aproxima. E em Lucas 21 descreve os últimos sinais que precederiam a volta de Jesus. Primeiro fala das revoluções, das guerras, terremotos, fome. Tudo isso seria o princípio das dores. E realmente, nós temos visto há milênios, na verdade, que isso é normal até na Terra, porque ali começou o princípio, né, do sofrimento na Terra. Porém, Cristo fala que os últimos sinais que precederiam a sua volta seria o bramido do mar e das ondas, o rugido das águas, que angustiaria todas as nações. E então nós vemos que realmente os tsunamis, os maremotos, a força das águas tem sido realmente o maior motivo de dor e tristeza nas nações nos últimos dias. Inundações, né? Destruição em massa de cidades. E neste momento que Cristo declara esses últimos episódios, ele fala, em Lucas 21 ainda, que homens desmaiariam de terror na expectativa das coisas que viriam sobre a terra, porque as potências do céu seriam abaladas. E comprovadamente, cientificamente, nós sabemos que desde o último tsunami, na verdade desde o Caterine, o primeiro tsunami, bem grandioso mesmo, e depois o próprio terremoto no Chile, o eixo da Terra ele foi abalado. Logo, estes últimos sinais precedem a volta de Jesus, tanto que em Lucas 21 fala de forma bem clara: quando verdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então, assim como nós sabemos identificar os tempos, verão, outono, inverno, quanto mais, de forma clara, os sinais dos últimos dias se manifestam diante de nós. Agora, muitas pessoas perguntam, mas e o que ocorrerá no momento do arrebatamento? Então, como eu disse, o arrebatamento, ele foi prometido por Cristo, e assim como cada vírgula não passará de toda a palavra de Deus, da mesma forma, este arrebatamento será cumprido. Agora, quem irá neste dia? A Bíblia fala de forma clara que Cristo virá resgatar, na verdade, os seus escolhidos. Vocês já viram a parábola dos peixes, das redes? Há uma parábola no livro de Mateus que diz que o evangelho é como uma rede lançada ao mar. Nesta rede vem todo tipo de peixe, mas no dia do Senhor os anjos virão e farão a separação dos peixes bons dos peixes maus. Os peixes bons serão colocados em cestos e levados, prefigurando aquilo que é o dia da grande escolha, onde o Senhor, na verdade, fará a separação dos bons e dos maus. E os peixes maus
serão lançados nas trevas exteriores, que simbolizaria aí a grande tribulação. Da mesma forma, tem a parábola das 10 virgens, que haviam 10 noivas aguardando o noivo, que prefigura Jesus Cristo, só que 5 estavam despreparadas, e quando o noivo veio, elas não estavam com as suas lamparinas acesas, que prefiguraria o que? A fé, a presença do Espírito Santo em suas vidas, e o noivo levou as que estavam preparadas. E então a porta se fechou e elas ficavam gritando: abre-nos a porta. Também tem a parábola dos bodes e das ovelhas, aonde Cristo dá ordem aos seus anjos, e os seus anjos fazem então essa separação, e Cristo, ele define ali naquele momento os bodes das ovelhas. E ainda tem outra parábola também, que é bem conhecida, que é o joio e o trigo. Que havia um grande campo, e esse campo simboliza o mundo. Veio o inimigo e lançou o quê? O joio no meio do trigo. O inimigo simboliza Satanás. E o joio simboliza os malignos. E os anjos perguntaram de imediato: queres que nós arranquemos o joio? E Cristo fala: não, para que porventura não venhais a arrancar também o trigo. Deixa que cresçam juntos. No dia da grande colheita, né, você vai arrancar o joio, vai lançá-lo nas trevas exteriores. Mas, né, o justo, que seria o trigo, o que produz, o que é produtivo para Deus, produz pão, que simboliza a palavra, esse será recolhido para o Pai. Então, o arrebatamento seria esse dia da grande separação. Então, não é somente ser religioso ou falar Senhor, Senhor, porque no próprio livro de Mateus declara: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E nem todos os que oram, expulsam demônios ou pregam estarão lá, porque o próprio Cristo falou: naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, eu não expulsei demônios, eu não curei enfermos, eu não preguei a palavra. E Cristo fala: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, é uma questão de vida com Deus, porque várias vezes você vai ver Cristo dizendo: eu não vos conheço. Então, a falta de comunhão com Ele define, na verdade, quem irá ou não irá ser arrebatado no grande dia do Senhor. Então, neste momento do grande rapto, haverá um desaparecimento em massa em todo o mundo, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Qual será esse dia? Esse dia ninguém sabe, o dia nem a hora, só o Pai. Deus, ele já sabe o dia e a hora que ele virá. Ele dará, na verdade, ordem aos arcanjos e haverá o toque da trombeta. Quando a trombeta soar, é o que diz no livro de Tessalonicenses, quando a trombeta soar, então é o momento em que os mortos vão ressuscitar. Então presta atenção, o momento do arrebatamento, ele é repentino, por isso que ele é chamado de grande rapto. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15:52 que é no abrir e fechar de olhos, que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Então, da mesma forma, a Bíblia fala no livro de Mateus que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, realmente, a vinda de Jesus é repentina. Então, haverá o toque das trombetas, isso no mundo espiritual. Então, os anjos recolherão neste momento os que pertencem ao Senhor Jesus. A Bíblia fala no livro de Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então as pessoas que já morreram, passaram pela terra e amaram a Deus sobre todas as coisas, foram fiéis a Cristo, que são os salvos pela graça, todos esses, neste dia, ressuscitarão. Do outro lado, o que ocorrerá? Acontecerá que nós, os vivos, da mesma forma, seremos transformados. Então a Bíblia fala no livro de Coríntios 15 que no céu não entrará nem carne nem sangue. Então não é esse corpo corruptível que entrará nos céus, mas nós seremos transformados. Lembre-se que Cristo, depois que ele ressuscitou, ele ressuscitou em carne, tanto que ele mostra os sinais, né, da crucificação nas mãos e no seu lado. Porém, ele não estava com a mesma aparência física. Por quê? Porque, na verdade, ele estava glorificado. Então, o que seria o arrebatamento? É o que diz 1 Coríntios 15, é o momento em que os nossos corpos corruptíveis, mortais, serão transformados em corpos imortais. Por isso que Maria, quando viu Jesus Cristo, não o reconheceu, achou que era o jardineiro. Né? Por quê? Porque embora houvesse uma aparência física, né? Pés, mãos, braços, é um corpo, só que é um corpo glorificado. Tanto que Maria não pôde tocar em Jesus, vocês lembram? Né? Ela foi tocar e Jesus falou, não, né, não toque em mim, porque eu ainda não subi ao Pai. Então, na verdade, o corpo glorificado, ele é um corpo espiritual, e é o que diz em 1 Coríntios 15. Assim como existe corpo terreno, corpo animal, existe o corpo celestial. E o que acontecerá então no momento do arrebatamento? Ocorrerá esse desaparecimento, né, na face da terra, de milhares e milhares de pessoas. Tem muitos hinos que falam sobre isso e são até bonitos, né? Que é o toque da última trombeta, né? Aviões ficarão sem seus pilotos, né? Trens, muitos carros, né? Eu já vi vários adesivos, né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Então, literalmente, as pessoas serão levadas. Quem ficar na terra? Por exemplo, né, uma pessoa que estava despreparada. O que acontecerá com essa pessoa? Ela não poderá mais ser salva? Depois do arrebatamento, o que vai acontecer? Vai entrar o período de grande tribulação. Então, de imediato, quem estará atuando aqui na terra é o anticristo. A Bíblia fala que quem o detém, que é o Espírito Santo, assim que for retirado da terra, o espírito do anticristo vai se manifestar. Então, na verdade, no dia do arrebatamento, além do povo de Deus subir, também o próprio Espírito Santo sairá, não ficará mais na terra. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Ele não vai estar aqui. Imagina só o que vai acontecer na terra. Se hoje, com a presença de pessoas que creem, que buscam a Deus, que oram, o mundo está do modo que está, se hoje, com a presença do Espírito Santo na terra, ocorrem as coisas que ocorrem, então você imagina a dimensão do que acontecerá na terra após o arrebatamento. Então, quem ficar aqui na terra, quem estará no comando da terra, será o anticristo. Então, além de ser um homem, também por trás dele há um espírito, na verdade, que é de Satanás. Então, esse homem, de imediato, ele instaurará uma falsa paz. Então, ele ficará aqui na terra por volta de 7 anos. Então, nos 3 anos e meio iniciais, ele até aparentará ser uma pessoa boa, uma pessoa, né, que faz o bem e quer o bem da humanidade, né? Ele vai conseguir paz, ele vai conseguir, porque na verdade é ele o causador da paz. Então ele vai erguer uma imagem.
Ele vai ter o seu Deus das fortalezas, que na verdade é Satanás. Então ele vai marcar as pessoas com um sinal. Todos aqueles pequenos e grandes, diz o livro de Apocalipse, receberão esta marca. E quem rejeitar receber esta marca será morto. E ele dará uma ordem também, que todos adorem a imagem da besta, que é aquela imagem que ele vai estabelecer para ser adorada. Então, o que acontecerá nesse momento? Quem rejeitar, se curvar diante da imagem, o que vai acontecer? Vai ser morto. Só que, por outro lado, os crentes que ficaram, que na verdade seriam os desviados, que seriam aqueles que estavam, em cima do muro, mas conhecem a verdade, estes que rejeitaram o tempo da graça, que era o tempo de ser salvo pela misericórdia, agora, se quiserem ser salvos, até porque a Bíblia é muito clara, quem se adorar essa imagem da besta e quem se curvar diante desta imagem ou aceitar o sinal da besta, este já está condenado para o fogo eterno. Então, na verdade, aquele que rejeitar fazer isso será morto. Quem optar por permanecer do lado da Bíblia, do lado da palavra de Deus, será morto. Então, uma pessoa que não consegue ser fiel a Deus agora, no tempo da graça, dificilmente, nesse tempo, que é um tempo de grande tribulação, porque não poderão comer, nem vender, nem comprar, não poderão negociar, não poderão fazer nada, se não tiverem esse sinal na testa ou na mão. Então, automaticamente, estas pessoas serão mortas. Então, todos os que ficarem aqui na terra após o arrebatamento terão essa opção. Então, hoje, nós podemos ser salvos porque Cristo derramou o seu sangue por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Cristo padeceu no nosso lugar para que nós não precisemos sofrer. Mas quem rejeitar este amor, este livramento, esta graça, o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, poderá sim ser salvo, mas agora derramará o seu próprio sangue. Então, o período da grande tribulação durará 7 anos. Os salvos estarão no reino dos céus. No período desses 7 anos, que é o período das bodas do Cordeiro, que é a grande festa preparatória, na verdade, para aquilo que é a consumação do grande casamento, Cristo e Jerusalém. Então, a Bíblia fala em Apocalipse, bem-aventurados que fazem parte das bodas do Cordeiro. Quer dizer, aqueles que forem para a festa das bodas, aqueles que forem para a festa da comemoração, porque Cristo vai possuir Jerusalém, são os que foram achados dignos de estar em pé diante do Filho de Deus, são os que foram arrebatados. É o que diz Lucas 21, os que ficaram em pé. Então, nós vemos isto. Então, enquanto no céu estará em grande festa, 7 anos, aqui na terra haverá grande tribulação. Os crentes que ficaram seriam os desviados, os que conhecem a palavra. Estes ou vão se curvar para a besta, ou realmente vão pagar preço de sangue, vão ser mortos pela sua fé. Porém, serão salvos. Quem não aceitar o sinal da marca da besta será marcado por Deus. Fala de forma muito clara isso na Bíblia, que chegará um momento em que Deus dará ordem aos seus anjos para que marquem os que forem fiéis a ele, os que não aceitaram a marca da besta. E esses que forem marcados por Deus, o que vai acontecer? Eles vão ser, salvos. Então, o período da grande tribulação é bem conhecido,
é onde realmente haverá tragédias inumeráveis sobre a terra, mortes numa escala muito superior, né? O mar se transformando em sangue, né? Tantas mortes que haverá ali, desabamentos, queda de pedras enormes sobre a face da terra, o sol, realmente, como os cientistas preveem, a Bíblia confirma que o sol ele vai queimar as pessoas assim vivas, tamanho realmente, né, que é a destruição da camada de ozônio. Isso já estava previsto, está no livro de Apocalipse. E tudo isso, essas pragas, os homens não vão perceber que, na verdade, eles precisam se arrepender, mas, pelo contrário, vão blasfemar cada vez mais de Deus. Até que no fim dos 7 anos, o que vai acontecer? Os judeus, que de imediato até aceitam esse anticristo, depois reconhecem que ele não é o Messias de Deus. Então eles o rejeitam. Neste momento, na terra, é a hora que definitivamente o anticristo, juntamente com todo o seu grande exército, vai se voltar contra Jerusalém, para destruir, eliminar definitivamente da terra, né, esse povo, como eles alegam, né, um povo que é um povo atrasado, porque mantém leis espirituais, porque mantém leis, né, que na verdade são leis divinas. Então ele vai se voltar contra o povo de Israel para destruir Jerusalém. Isso finalizando os 7 anos. Então é nesse momento em que Cristo volta para salvar Jerusalém. E nós, os que tínhamos sido arrebatados, voltamos juntamente com ele. Então essa é uma grande batalha que é travada. Nesse momento, né, o anticristo, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que se uniram a ele contra Jerusalém, todos os inimigos de Deus serão mortos. Tá? Isso, o mundo inteiro estará funcionando normalmente. E é nesse momento que é interessante que a Bíblia fala, né, que o anticristo ele se levantará em blasfêmias contra Deus. Ele se erguerá em blasfêmias, falando, né, desafiando a Deus, e diz o livro de Daniel que Deus permitirá isso até que se cumpra o tempo. Então, aparentemente, ele é um forte, aparentemente, ele é alguém capaz. Porém, Deus ele permite até que, na verdade, se cumpra o tempo. Findado esses 7 anos, Cristo vem, então todos eles serão aprisionados eternamente, e Cristo passará a reinar em Jerusalém. Em Jerusalém, Cristo vai reinar por 1000 anos. Essa Jerusalém é terrena, é aqui na terra. Por isso que o mundo não vai acabar em 2012. O mundo ainda tem muita coisa para passar, né? Porque ainda depois do arrebatamento, que é o desaparecimento em massa de um grande povo na terra, todo o povo de Deus será arrebatado. Depois do arrebatamento seriam 7 anos. Depois dos 7 anos, Jesus volta e vai reinar 1000 anos na terra. Todo o povo que foi arrebatado, por isso que Cristo falou que nós somos reis e sacerdotes. Serão o quê? Os governantes, os sacerdotes de Cristo na terra. Então todos os arrebatados, agora em corpo glorificados, na verdade terão o quê? Trabalho, né? Muita gente fala, eu não vou ficar lá no céu de pé para cima. Não vai mesmo. Vão ser 7 anos lá que nós vamos ficar, né, em festa, né, muita festa. Mas depois é trabalho, né? Os que forem sacerdotes são aqueles que serão os ministros por toda a terra. Irão por toda a terra, né, pregando, porque afinal todos os países vão existir.
Os que forem reis ou governantes sobre nações, como diz Apocalipse, que a muitos Cristo entregará governo de nações, são o quê? São aqueles que vão cuidar das leis sobre o mundo. Por quê? Porque agora, Cristo reinando, haverá leis justas. Haverá, na verdade, o fim definitivo de toda a ação, né, que é ação demoníaca. Perceba que no tempo do anticristo, por 3 anos e meio, ele aparentará ser muito bom. Ele aparentará trazer a paz, mas é uma falsa paz. Porque depois dos 3 anos e meio, virá grande destruição na terra, que é o momento em que ele tira a máscara. Agora é diferente, quando Cristo vier para reinar na terra, de forma visível, é interessante que diz que quando Cristo voltar para reinar em Jerusalém, os israelitas vão se humilhar, vão se ajoelhar, né, vendo aqueles que eles crucificaram. Eles ficarão de luto muitos dias, chorando o que eles fizeram com o Messias. Porém, o próprio Deus, né, perdoará, liberará perdão sobre eles, para que eles, na verdade, ali se tornem os sacerdotes do Senhor em Jerusalém. Então, depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Nesses 1000 anos, perceba no livro de Apocalipse, diz que Satanás será preso. Neste momento em que Satanás é preso, 1000 anos de paz na terra, justiça, porque o reino é de Cristo, verdade. Depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. E é nesse momento, né, em que ele vai sair seduzindo muitas pessoas. Porque haverá, irmãos, muitos corruptos, muitas pessoas más, que vão se sentir prejudicadas pelo governo justo de Cristo. Muitos, em milhares. Porque a Bíblia fala que Satanás conseguirá ainda juntar, tanto como a areia da terra, multidão contra Cristo, lá em Jerusalém. Então, nesse momento em que vier essa grande multidão para, entre aspas, né, destronar Cristo do seu trono ali em Jerusalém, é o momento em que Deus definitivamente vai terminar com a terra. Diz a Bíblia que virá fogo dos céus, né, e vai acabar tudo neste momento, certo? Então desce do céu o grande trono branco, que é o momento do juízo final, aonde cada um foi provado, teve a sua oportunidade e cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Lembrem-se quem foi arrebatado não vai ser julgado, porque quem foi arrebatado já foi julgado praticamente. Ele foi julgado, né, no momento em que ele foi o quê? Arrebatado. Cristo julgou e viu que ele, né, estava ali diante de Deus e pôde ser salvo pela graça. Então, quem foi arrebatado não passará pelo grande trono branco. O grande trono branco, conforme diz Apocalipse, é o momento do julgamento final. Neste momento, então, acaba-se o mundo em fogo, que é o que diz o livro de Pedro, que esse mundo está reservado para o fogo, que vai ser incandescente, né, a destruição do planeta Terra. Neste momento em que o mundo incendeia, é o momento que desce do céu o grande trono branco, todos os mortos são levantados e comparecem diante de Deus. E a Bíblia fala, pequenos, grandes, pobres, ricos, todos, sem exceção. Os mares darão seus mortos, os rios, a terra, o solo, todos darão seus mortos. E nesse é o momento do grande julgamento final. O que acontece então? Cada um vai ser julgado pelas suas obras. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre. Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, este será salvo. Então é a grande separação definitiva das ovelhas dos bodes. E então é o momento que fala, né? Que Cristo dirá aos seus: vinde benditos do meu Pai para a terra,
que eu tenho lhes preparado desde a consumação dos séculos. E os outros irão para o fogo eterno. Então, neste momento, é o momento que se manifesta o grandioso, que é o novo céu e a nova terra. Muitos desconhecem, mas Cristo prometeu no livro de João: eu vou preparar um lugar, e virei e vos levarei. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Cristo, na verdade, foi preparar um novo céu e uma nova terra. Então, neste céu e nesta nova terra, não entrará injustiça. Só entrarão ali os lavados. Só entrarão ali aqueles que foram aprovados. Só entrará ali aqueles que, provados nesse mundo, foram achados o quê? Dignos. Por isso que a Bíblia fala: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, ali, após esta ressurreição, por isso que a Bíblia fala: nem todos morreremos, mas todos seremos ressuscitados. Uns para a vergonha e horror eterno, outros para a vida eterna. Então todos ressuscitarão. Todos. Os que morreram até hoje, se Cristo voltar e morreram em Cristo, serão ressuscitados para, Deus, para participarem das bodas. Quem não morreu crendo em Cristo, não morreu debaixo da graça divina, o que vai acontecer? Ele vai aguardar o grande juízo do trono branco. E ali ele vai ser julgado pelas obras dele. Certo? E aí o que acontece? Esse é o momento final. Então, esse instante em que o mundo acaba em fogo, que é o que diz em 1 Pedro, muitas pessoas falam: não, o mundo vai ser renovado. Não, irmãos, não vai ser renovado. Porque Cristo fala muitas vezes na Bíblia que não dá para fazer remendo novo em pano velho, Ele fala: eis que faço nova todas as coisas. Então não é remendar o velho. É uma nova terra e um novo céu, que é o que está escrito na Bíblia. Ali não haverá choro, ali não haverá luto, ali não haverá dor, ali não haverá sofrimento. Ali é um lugar de prosperidade e de riqueza eterna. Entrai pela porta. E diz o livro de Apocalipse: ficarão de fora os que roubam, os prostituídos, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Depois procure ler: os fornicários. Então é importante nós termos conhecimento. A palavra de Deus se cumprirá.